Meditamos mais uma vez o Evangelho de Marcos. Hoje meditamos o capítulo 3, e dando continuação a esses outros dois capítulos que foram meditados nos domingos passados, né? Então, recapitulando aí o primeiro capítulo, né? Na verdade, em si todo o Evangelho de Marcos, no qual é um evangelho que ele tem uma proposta prática de apresentar nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma simples, mas de uma forma que Marcos ele utiliza algumas palavras em que tem significados muito importantes. Então, ele fala algumas palavras muito interessantes em que ao meditar-se nela, nós temos um encontro mais profundo com o nosso Senhor. Então ele coloca essas palavras de uma forma para que a gente meditemos e assim adentremos de uma forma mais específica nesse evangelho, na vida de Jesus. É um evangelho que é bem abreviado, simples, mas tem esse toque todo especial do evangelista. O primeiro capítulo, no qual foi meditado no primeiro domingo, que falamos um pouco de São João Batista e da sua pregação, também do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, aí apresentando a isso, e o encontro dos primeiros discípulos. Também vamos apresentando as curas já, nosso Senhor Jesus Cristo já vai apresentando algumas curas desde o primeiro evangelho, desde o primeiro capítulo do Evangelho. Então, como ele é bem abreviado, então já vai iniciando com São João Batista, fazendo sua pregação, já encaminha para o batismo de Jesus. Então Jesus já vai para o deserto, depois de volta do deserto ele já vai curando. E no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, nós também vamos continuando com a cura, né? E um chamado em especial para a cura do paralítico, na qual aqueles homens, né, 4 homens, faz todo um esforço para curar ele, no qual Everton meditou tão bem e explicou tão detalhadamente ali o esforço desses homens e como precisamos às vezes de bons amigos para levar-nos até Deus, né? Como a amizade é importante. Esses homens não mediram esforços e dá para imaginar como seria difícil levar um homem e subir pelo telhado paralítico sem poder ali ajudá-los, né, de alguma forma, para que apresentasse a Cristo para ele, e esse homem ainda foi recebido perdoando os pecados dele. Nosso Senhor faz isso. E aí começa também todo o conflito, porque agora os fariseus e os escribas começam a se perguntar a Jesus: quem é você para curar os pecados? Então eles não entendiam quem é esse, até os discípulos mesmo ainda não entendiam muito bem quem é esse homem, quem é esse Jesus, no qual cura, mas no qual agora também perdoa os pecados. Então começa aí já o início dos debates sobre o sábado, sobre o jejum, e esse debate vai ser prolongado no Evangelho de Marcos, né? Então ele termina o Evangelho de Marcos, o capítulo 2, dessa forma, com uma discussão entre os fariseus e os escribas com nosso Senhor Jesus Cristo sobre o sábado, porque eles pegam as espigas no sábado, porque estavam com fome, estavam debatendo sobre o jejum. E aí nós adentremos e meditemos o capítulo 3, no qual o capítulo 3 também ele inicia já com essa discussão. Vou começar lendo o capítulo 3, no versículo 1. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, e observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam, repassando então sobre eles um olhar de indignação, e, entristecido pela dureza do coração deles, disse aos homens: estende a mão. Ele a estendeu, a sua mão estava curada. Ao se retirarem os fariseus com os herodianos, imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Palavra da salvação. Então,
esse versículo que é do 1 ao 6, aqui continua o debate entre os herodianos, os fariseus, os escribas, doutores da lei, né, com nosso Senhor Jesus Cristo sobre o sábado. Agora Jesus ele tem uma atitude diferente. Aquele que curava as pessoas, as multidões, as pessoas ali em público, de uma forma em ar livre, podemos dizer, fazendo essas pregações, ele agora adentra no templo para falar também. Então aqui ele vai diretamente aos judeus, diretamente não somente ao povo sofrido, como o paralítico, como um cego, como alguém que estava muito necessitado de uma forma mais física. Agora ele entra no templo e olha para os escribas, aqueles homens, os fariseus, no qual tinham conhecimento da lei, no qual tinham uma fé já mais sólida, pelo menos em conhecimento. Então, adentrando neste templo, ele começa agora a pregar aos corações daqueles que detinham a lei sobre si, no qual eles eram as lideranças judaicas. Então, Jesus vê este homem, né, com a mão atrofiada e chama ele. E aqui tem um detalhe importante, porque apesar de que podemos ver de forma literal dentro da Lexio Divina que este homem foi realmente curado, a sua mão, e no qual até São Jerônimo fala sobre um evangelho, uma tradução hebraica de um evangelho, que dizia que este homem realmente ele foi curado, ele trabalhava como pedreiro e ele pediu, quando Cristo olha para ele, chama ele diz: Senhor, eu preciso desta mão para o sustento do meu trabalho. Então, ele realmente é curado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas chamemos atenção para um lado mais espiritual. O templo aqui que representa toda a fé judaica, as 12 tribos de Israel, no qual começou lá com Abraão, Isaac, Jacó. Agora, há Isaac, Jacó e a todos os profetas, Moisés, em que se passaram essa lei e que teve realmente ali uma fé sólida, né? Um povo de fé, e apesar de quedas e tanto se levantar, já por um tempo os judeus já não tinham mais uma prática de piedade. Isso, quando eu digo os judeus, eu digo em si o povo, né? Uma fé sólida, porque pessoas de fé sempre teremos. Isso no povo judaico, isso na igreja hoje. Mas aquelas pessoas que detinham a fé, o rei, a pessoa que estavam à frente, aqueles que ensinavam, pouco se encontrava alguém que realmente era uma pessoa piedosa e que se entregava o coração para Deus. Mas enfim, em si existia sim pessoas de fé como Nossa Senhora, né? E como tantos outros, a sua prima Isabel, e aí tantos outros profetas que viviam, pessoas simples que às vezes nem eram tão conhecidas, mas em si o povo inteiro estava mais frio e vivia uma lei de uma forma muito errada. E aí nós vimos isso no Evangelho, no capítulo 2 e continuamos a ver aqui no capítulo 3, porque aqui alguns dos judeus queriam fazer alguma coisa com Jesus, estavam tramando algo contra ele porque ele curou um homem que necessitava de uma cura. Então, quando meditamos isso e olhamos para um coração de uma pessoa que ela não vê o sofrimento da outra, né? Então ela está enganada por uma lei falsa, inexistente, porque se pegarmos o livro do Levítico, de Deuteronômio, ali os primeiros, o Pentateuco, a gente não vamos ver leis que proíbem fazer o bem. E aqui eles estão fazendo ao contrário. Na verdade, a lei, quando fala para deixar os trabalhos principalmente é o trabalho do pecado. E aí eles deixam, na verdade, o trabalho do bem, que é salvar uma alma, é ajudar uma alma, para fazer um trabalho de julgamento, e no qual ainda não queriam matar nosso Senhor Jesus Cristo, já estavam tramando. Então, aqui eles trocaram do mal para o bem. E nosso Senhor vem ao templo para isso. Na verdade, a cura também ela simboliza, a mão atrofiada simboliza
a secura do povo judeu. Então, essa mão que Jesus Cristo faz, estende para mim, significa o homem que, na verdade, estendeu a sua mão para a árvore do pecado, o Adão que estendeu sua mão para a árvore do pecado, e que agora Jesus Cristo pedindo para ele estender, que no qual ele vai de encontro com sua mão para estender para este homem, ele cura, mostrando que ele agora, na verdade, é a igreja, é a nova igreja. E aí nós vamos ver nos próximos versículos que Nosso Senhor institui 12 apóstolos, substituindo assim a antiga igreja, né, judaica, agora de uma forma mais plena. Então ele adentra no templo para mostrar que agora ele é o templo. A cura da mão significa a cura de que chegou, não é mais profetas, não é Moisés, não é outras pessoas que virão aqui e restituirão o templo, Israel será instituída e agora o povo será glorificado. Não, Jesus Cristo veio e agora ele é glorificado por meio do povo, porque é ele que importa, é ele que está ali e cura a todos, e é ele que dá agora a fé por meio do batismo e por meio dessa pregação evangélica. Então esta mão atrofiada segura, a mão seca atrofiada significa a cura, a chegada do Cristo que vem agora como templo e nova igreja. E assim meditemos esta primeira parte. Pulemos para o próximo versículo, agora pulando para o versículo 13, que é a instituição dos 12 apóstolos. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu 12 para que ficassem com ele para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão, depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago e filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, aquele que o entregou. Esse é versículo 13 até o versículo 19 de Marcos 3. Aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Aqui é o chamado, na verdade, ele dá, né? O chamado ele já tinha chamado esses discípulos, mas agora ele constitui ele como apóstolo e constitui esses 12. E eu chamo a atenção para o começo do versículo, no qual ele fala que ele chamou os que ele queria. Então aqui chamo a atenção para uma meditação mais profunda sobre a nossa vocação dentro da igreja. Lógico, a nossa primeira vocação é buscar a santidade, o amor eterno a Deus, para que vivendo com Ele, estamos sempre unindo a Ele, vivemos somente para Ele, por Ele. Mas aqui existe uma vocação no qual ela será o meio, o caminho para chegarmos até nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma mais plena. E esta chegada, cada um tem uma de uma forma. Hoje eu, Vinícius, sou casado e busco na minha vida de casado, com a minha esposa, nos pequenos detalhes da minha vida, uma vida hoje já com o meu filho dentro de casa, ver a Cristo nesses detalhes, ajudar a minha esposa naquilo que precisa, trazer as coisas para dentro de casa, sustentar, ficar acordado madrugadas sem conseguir dormir porque meu filho é recém-nascido e não consegue e não dorme de madrugada. E esses detalhes serão para mim o encontro com Cristo, e é nessa meditação que eu vou meditar e viver isso. Eu não tenho uma vida de silêncio de monge, mas o Cristo se apresenta para mim de outra forma. E aqui a vocação é um chamado de Deus. Os apóstolos foram chamados a ser, os discípulos foram chamados a ser apóstolos, esses 12. E esses 12 constituíram os 12 primeiros bispos da Santa Igreja Católica. Talvez os outros discípulos que viviam com ele podem ter ficado com ciúmes, queriam ter sido também chamados a ser esses 12. E nosso Senhor, ele chamou aqueles que o queriam. A verdade é que a vocação para chegar à santidade, o meio, ser padre, ser religioso, freira, irmã, ser casado, isso pertence a Deus.
mesmo que nós podemos fazer uma escolha errada, não querendo escutar a voz de Deus e escolhendo outra vocação, mas a nossa vocação pertence a Deus, é um chamado que Ele quer. E isso não só ser irmã, não só ser padre ou casado, mas dentro da vida espiritual. Às vezes nós queremos ser místicos, mas esse não é o chamado, ou mártires, isso não compete a nós. Podemos ver isso também em outro momento do Evangelho, quando os discípulos estão brigando e a mãe dos irmãos João, se eu não me engano Tiago, ela briga porque quer que um sente à direita e outro à esquerda. E aí os discípulos começam a brigar, começa uma discussão ali, e Nosso Senhor fala: isso não pertence a vocês, isso não cabe. Não cabe a vocês e nem a mim. Só o Pai, que está determinado ali qual é o lugar de cada um. Então Deus determina a nossa vida e é Ele que rege ali essa vocação e a forma em que nós vamos chegar de forma mais perfeita, que apesar de sim, nós temos as nossas decisões e a nossa forma de tentar andar, mas muitas vezes a forma que nós estamos andando e a busca que nós estamos buscando a Deus, chegando mais perto dele, às vezes nós achamos que é com a nossa força, mas na verdade Deus é que está encaminhando a forma que Ele quer que nós o busquemos. Então aqui não adianta às vezes nós queremos uma coisa, mas Deus ele quer a forma mais perfeita com que cheguemos a Ele. Podemos meditar aqui, né, nesses discípulos, da forma que Ele quis que chamar, a forma que Ele chamou eles, e vemos que Pedro depois ele será aí o líder dos apóstolos. Pedro será o primeiro papa da igreja. E aí, olhando para isso, meditemos. Você, colocaria Pedro como líder da igreja, o primeiro papa? Com o nosso pensamento, a nossa forma de ser, acredito que eu colocaria João, porque parecia uma pessoa mais tranquila, sensata, amorosa, talvez cuidaria mais, ao meu pensar, das ovelhas. E assim a nossa forma de pensar mostra que Deus, ele não pensa como os homens. Ninguém vai dizer que Pedro foi um mau papa. Ele liderou a igreja da forma que Cristo quis que ele liderasse, foi mártir, e o seu sangue foi semente para novos cristãos. Às vezes a nossa forma de pensar e de agir parece ser boa, mas quando nós vivemos uma vida mais profunda com nosso Senhor, adentrando na Lexio Divina e fazendo o que nós estamos fazendo, nós começamos a conhecer a vontade de nosso Senhor e começamos a fazer ela, muitas vezes até sem perceber. Então, é importante abrirmos o coração, meus queridos jovens, para que Deus ele vá mostrando os caminhos mais perfeitos que vamos chegar a Ele. E agora, para finalizar a nossa última meditação, vamos meditar o final do Evangelho do capítulo 3, que é o versículo 31. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Eis que a tua mãe e os teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é a minha mãe e meus irmãos? E repassando com um olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e meus irmãos, quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse finalzinho do Evangelho, chamemos a atenção para a forma que nosso Senhor Jesus Cristo
ele apresenta ali a sua mãe, os seus irmãos. É interessante lembrar que nossos irmãos protestantes, eles têm uma forma de, alguns, né, pelo menos, olham esse evangelho de uma forma com desrespeito que Jesus faz, na verdade. Ali parece às vezes até um certo desprezo, e às vezes até nós mesmos católicos, quando meditamos, quando lemos pela primeira vez este evangelho e nos deparemos, parece que Jesus ele fez um certo desprezo com a sua mãe e aqueles que estavam com ela. Também pode-se meditar que nosso Senhor ali tenha irmãos, né, por causa ali que fala os seus irmãos e suas irmãs. Mas não é isso que hoje nós vamos adentrar aqui. Não vai ser essa meditação em que nós vamos ter uma meditação mais profunda neste momento. Quero chamar a atenção para a forma com que nosso Senhor traz a sua família, né? Então, aqui na verdade, ele faz com que nós, eu, você e a cada um que adere a esta vida evangélica, não só pelo batismo, porque ser batizado e fazer a vontade de Deus são coisas diferentes, mas aderindo ao batismo e vivendo uma vida evangélica no qual busca a vontade de Deus, conforme o versículo passado, e vive esta vontade de Deus, nós podemos ter a graça de agora viver como família de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso que é o batismo, é ser filho de Deus, é ser alguém mais próximo. Nosso Senhor não está dizendo que você vai ser a mãe dele ou vai ser realmente um irmão de sangue dele aqui para esses homens, mas de uma forma mais espiritual. Ele diz que todo aquele que faz a vontade de Deus, ele é alguém próximo, íntimo, aquele que entrega a sua vida a nosso Senhor. E isso daqui é muito interessante, porque realmente, quando você entrega a sua vida, e nessa vida de fazendo a Lexio Divina todos os dias e meditando, você começa a conhecer mais a vida dele. Então é esse trato de amizade em que vemos na Lexio Divina, pois ele nos conhece, mas adentrando, e agora meditando o primeiro capítulo, meditando o segundo capítulo, o terceiro, e assim vendo todos os evangelhos, e todo dia lendo e fazendo essa Lexio Divina, você vai conhecendo a sua infância, a infância de Jesus, você vai conhecendo ali ele no começo da sua pregação, o batismo, e aí você vê um evangelho sobre o batismo e no outro tem outro detalhe importante, e aí Jesus ele vai falando em pequenos detalhes, em cada significado e cada meditação, e é um dia você vai meditando uma coisa, outro dia outra, passa-se meses e você vai meditando esses evangelhos, passa-se anos e você vai meditando o mesmo evangelho, mas você vai vendo coisas diferentes porque o Cristo vive, ele é ressuscitado e na verdade ele é que se entrega ali e vai cada vez atualizando e mostrando para nós coisas novas dentro desta vida. Então, esse evangelho traz para nós uma intimidade por meio da Lexio Divina do conhecimento e de fazer a vontade de Deus. E é isso que é um chamado para a EAC, para a Escola de Amizade, para o movimento da Transfiguração e para toda a escola de oração em que trabalhamos. Fazer a Lexio Divina para se tornar íntimo de nosso Senhor, para que assim a nossa vocação seja plena e o que mais podemos fazer nessa vida, o que mais pode nos dar alegria, o que mais pode nos dar felicidade. Para aquele que vive uma vida íntima com nosso Senhor, sabe que nada mais importa. E São Paulo demonstra isto na sua carta quando diz que toma conta tudo de esterco agora, comparado ao que ele tinha antes, depois que ele conheceu o nosso Senhor. O que eu posso dizer? Hoje eu mesmo da minha vida, no qual antes eu vivia uma vida devasta, depravada, e hoje, apesar de ter coisas que eu gostava muito de fazer antigamente,
mas meditando hoje a minha vida e vendo uma vida simples que tem sim as dificuldades, mas que renunciou tudo para simplesmente encontrar, e quando o encontrou hoje já não quero mais nada, já nada mais importa. Nós vivemos o sofrimento de forma alegre e feliz, mesmo sendo doloroso, porque nos unimos ao sofrimento de Cristo. Acredito que cada um de vocês também passam e vivem de uma forma assim. E que a partir do momento em que começou a conhecer mais e viver mais nosso Senhor, adentrando na Lexio Divina e sendo mais íntimo, parece realmente que a vida ficou mais fácil, num sentido em que dificuldades parecem que aumentam as dores, mas dá uma alegria, porque vivemos um sofrimento com Cristo. É como se nós estivéssemos lá na cruz, ou até que muitas vezes nós somos crucificados, mas olhamos para o lado e vemos Jesus também. A nossa dor é confortada por Ele, e as nossas alegrias, elas são aumentadas porque as nossas alegrias se alegramos em Deus. Ao meditar nas coisas celestiais, eternas, a nossa alma regozija. Passamos por momentos difíceis em que, se não vivemos uma vida com Cristo, talvez seria muito diferente. Muitas situações não teríamos força para aguentar. Mas a vida íntima traz esse coração amante em que quer amar cada vez mais nosso Senhor e buscar Ele de uma forma mais plena. E é isso que nós queremos apresentar nesta Lexio Divina hoje, do Evangelho de Marcos 3, e que isso tenha fincado no nosso coração, em que Cristo Ele é o templo, Ele é a igreja, Ele é a cabeça da igreja, e Ele chamou os apóstolos para constituir esse corpo, em que também fazemos parte, em que a nossa vocação é importante. E não importa se o que você faça, não importa se você nem descobriu a sua vocação, mas você faz parte desse templo, você faz parte, você é importante. O seu sofrimento, as suas orações faz com que a igreja glorifique, cresça, e Cristo é glorificado cada vez que fazemos isso. E a sua união íntima vai fazer com que seja ainda mais glorificado ainda a igreja de Cristo, e os méritos seus e da igreja irá crescer. E nosso Senhor será cada vez mais amado e mais conhecido quanto mais íntimo você for dele, quanto mais íntimo nós podemos ser dele. Então, eu termino esta meditação de hoje agradecendo a todos os irmãos que estão aqui conosco, e que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos dê essa graça de cada dia mais ter perseverança para fazer todos os dias a Lexio Divina e meditar nesse Evangelho, e que assim nós vivemos com mais profundidade essa vida evangélica dentro da Lexio Divina. Então agradeço a todos, que Deus abençoe, e até o próximo domingo.